Amém? Você achou aí? Hebreus, capítulo 10, a partir do 19. Fala o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas nos encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, por essa reunião, obrigado pela sua presença já nesse lugar. Nós somos gratos ao Senhor, gratos por aquilo que o Senhor já fez e está fazendo, Deus, no nosso meio. Nós desejamos agora, Deus, que o seu Santo Espírito venha sobre nós, que a tua palavra testifique, Deus, a verdade dos nossos corações, que o Senhor encontre, Deus, os nossos corações abertos, atentos àquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós hoje, aquilo que a sua palavra tem para testificar aos nossos corações hoje. Senhor, venha sobre nós, fale conosco, que o teu Santo Espírito transborde nesse lugar em nós, através de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus, cujo autor a gente não conhece, nós não sabemos quem escreveu essa carta, mas ela é uma carta muito importante, é um dos livros muito importantes do Novo Testamento, por tratar do tema que está tratando. O escritor aos Hebreus, ele exalta a superioridade de Jesus em relação à lei, em relação à velha aliança. Ele coloca a pessoa de Jesus e aquilo que Cristo fez como superiores à velha aliança. Coloca Cristo como superior a Moisés e coloca Cristo como aquele que inaugura um novo tempo para o homem. Então, aquilo que Cristo fez, aquilo que Jesus fez, promove ao homem redenção, coloca o homem numa nova posição agora. Que posição é essa? Uma posição de ter agora acesso a Deus. O homem agora tem acesso ao Senhor. O que antes era impossível. Antes haviam alguns entraves entre o homem e esse acesso direto a Deus. E ele começa, se você voltar comigo, no mesmo capítulo, no capítulo 10, mas agora no verso 1, o escritor vai colocar o seguinte: ora, sendo a lei apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Percebe como ele diz então? A lei é apenas uma sombra de uma realidade que vai se cumprir. Então, toda a lei, quando nós voltamos ali, analisamos o Velho Testamento, as leis que estão ali, as determinações de Deus, as ações de Deus, todas essas coisas são um indicativo de uma realidade que se cumpre na pessoa de Jesus. É isso que ele está colocando aqui no capítulo 10, no primeiro verso. A lei é uma sombra de benefícios futuros, de benefícios que hão de vir. Ele continuando aí, Hebreus 10, 1, por isso, ela, ou seja, a lei, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, aqueles homens levavam ali até o templo, até um sacerdote, ovelhas, animais de diversas espécies diferentes. Esses animais eram mortos e o sangue daqueles animais não tinha poder para perdoar os pecados que fosse de uma vez por todas.
Não, mas periodicamente as pessoas tinham que voltar lá, levar de novo o animal para ser sacrificado, para que houvesse perdão dos pecados. E a gente lê isso no próprio capítulo 10, agora no verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. O que estava acontecendo lá na velha aliança era um indicativo daquilo que Cristo haveria de fazer. Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido em nosso lugar, e o sangue desse Cordeiro de Deus sobre nós traz perdão e redenção de uma vez por todas. Então agora, de uma vez por todas, não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de sacrificar algo ao Senhor, algum animal ao Senhor, porque o Cordeiro de Deus perfeito já fez isso de uma vez por todas. Então toda a lei é um indicativo daquilo que Cristo haveria de fazer pelo homem para o homem. E isso está espalhado em toda a Escritura. Então se a gente volta ali e vai lendo, desde o próprio livro de Gênesis, após a queda, até o momento que a gente chega ali quando termina o Velho Testamento, e a gente começa o Novo Testamento com Jesus sendo inserido na história, nós vamos ver vários elementos, várias situações onde o texto está apontando, as leis estão mostrando, elas estão indicando, haverá um dia, haverá um Salvador, haverá um Redentor. Um desses episódios muito famosos está em Números capítulo 21, quando você vai ler, começa a ler lá Números 21, você vê um momento em que o povo começa a praguejar contra Deus, a praguejar contra Moisés, e ao ponto de chegar e dizer que o maná era um pão miserável, nós estamos cansados desse pão miserável, o maná, o pão que caía do céu. Então, depois dessa murmuração ali, é um texto muito famoso, serpentes começam a surgir no meio do povo. O texto vai dizer serpentes abrasadoras, começam a surgir no meio do povo, começam a morder algumas pessoas, e muita gente começa a morrer por conta dessas serpentes. O povo se arrepende, Moisés vai diante de Deus, e Deus faz uma coisa ali que é diferente, e para alguns até estranho. Deus vai dizer, olha, então, agora, para que sejam curados, e para que o efeito das serpentes termine, você vai construir uma grande serpente de bronze, muito grande, vai elevar ela, vai colocá-la bem alto. Qualquer um no arraial que for mordido por uma serpente, e que estiver à beira da morte, vai olhar para a serpente de bronze, e será curado. Você lê uma história dessa, é uma história interessante, é um negócio curioso, né? E aí quando você vai para João, capítulo 3, verso 14, você vai ver Jesus dizendo, assim como Moisés ergueu aquela serpente no deserto, importa que eu também seja erguido. Aquilo tipificava Cristo. Todo aquele que tem o veneno da serpente em seu corpo, que vai conduzi-lo à morte, ao olhar para aquela imagem, ele era imediatamente curado. Todo aquele que tem o veneno do pecado correndo em seu corpo, ao olhar para o que foi feito na cruz, será curado. Então, quando você olha, isso está falando da obra redentora de Jesus. E não só esse texto, mas vários outros. Muitos outros exemplos, a gente podia passar a noite falando desses exemplos, e falando dessas figuras que falam e que tratam a respeito da obra redentora de Jesus. Agora, quando a gente volta para o texto de Hebreus, e quando a gente analisa o que o escritor está dizendo, ele está mostrando para aquelas pessoas uma perspectiva, qual a posição que eles estão em relação ao que está acontecendo. E a posição, a perspectiva do escritor aqui, para com aqueles irmãos que receberam essa carta, é a mesma perspectiva que a nossa. Ele está escrevendo, e não só escrevendo para pessoas que se converteram ao Evangelho, ouvindo o que Jesus tinha feito. O próprio escritor diz no início do livro que ele se converteu após ter ouvido aquilo que foi dito pelas pessoas. Então, nós estamos falando de gente que está, óbvio aqui, após o sacrifício de Jesus. Jesus já tinha vindo, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já estava no céu glorificado. Então, a perspectiva do escritor e de quem está recebendo a carta é a mesma perspectiva nossa.
Então, a redenção, a cura, o perdão dos pecados, o sangue que de uma vez por todas resolve o problema do pecado, já era uma realidade para essas pessoas, assim como já é uma realidade para nós. Nós estamos inseridos nessa realidade. Então, a lei, ela serve para nos mostrar a ineficiência da ação do homem, a incapacidade do homem de resolver o seu próprio problema. E ela também serve sempre para nos indicar que Deus já tinha um plano eterno que se cumpre em Jesus. E nós somos um povo que já vive com essa realidade. Cristo sobre nós, Cristo em nós, e nós temos esperança, e nós podemos então glorificar, e hoje, como fizemos aqui, nos lembrar, estabelecer um memorial que vai lembrar aquilo que Cristo fez, e como foi dito já, até que o Senhor volte, até que Ele venha, nós nos lembraremos, nós vamos nos lembrar daquilo que Ele fez. Agora, se você voltar comigo lá, Hebreus 10, no 19, você vai ver o escritor dizendo, então, portanto, ou seja, de acordo com, dentro de toda essa realidade, conscientes dessa perspectiva de onde nós estamos, de quem nós somos, ele vai dizer, temos que ter plena confiança. Ele vai dizer lá, verso 19, Hebreus 10, 19, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Outras versões vão dizer para que tenha coragem. Outra versão fala, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós temos acesso aberto, livre até o Senhor. Não existe outro mediador que não seja Jesus. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. O sangue de Jesus sobre nós. Então, se nós, com a nossa boca, confessamos aquilo que o nosso coração crê, que Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz por nossos pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, se nós reconhecemos e cremos na pessoa de Jesus, o sangue dele está sobre nós e nós temos acesso a esse lugar, ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E o escritor está dizendo, vamos entrar então, vamos entrar no Santo dos Santos, chegar à presença de Deus com coragem, com intrepidez e com confiança. E a partir do verso 22, ele vai começar a colocar para nós agora, como nós temos que nos aproximar desse Deus. Como que nós temos que nos comportar, indo à presença de Deus. E é justamente aqui que nós vamos trabalhar nessa palavra de hoje. Se você observar a partir do verso 22, e nós vamos analisar verso por verso, do 22 ao 25, ele vai mostrar, através de atitudes que nós temos que ter como povo de Deus, como igreja de Deus, para chegarmos até Deus. Então, no verso 22, ele vai dizer, sendo assim, se aproximem de Deus. Verso 23, se apeguem com firmeza à esperança. Verso 24, considerem uns aos outros. Verso 25, não deixem de se reunir. Então são esses elementos que ele vai colocar para um povo que já tem uma consciência do que Cristo fez, e um povo que deseja se aproximar, e entrar e receber, e estar na presença de Deus. Amém? Você me entendeu até aqui? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa sua Bíblia aberta, Hebreus 10, 22. Me acompanha na leitura do verso 22. E a primeira coisa que a gente tem que fazer como igreja, nós devemos nos aproximar de Deus. Esse é o verso 22. Ele diz assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Primeira coisa, nós temos que nos aproximar de Deus. Ele não está dizendo aqui, Deus irá se aproximar de vocês. Não. Nós vamos nos aproximar de Deus, a atitude é nossa, ok? Há uma sinergia aqui, há uma atitude que dependia da parte de Deus e agora há uma outra que depende de nós. Deus fez sua parte, João capítulo 3, verso 16, amou o mundo e Ele deu o seu filho veio, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Deus já deu o passo, Ele já fez, agora o escritor está colocando, sendo assim, nós vamos nos aproximar de Deus, como congregação. E ele vai colocar agora como. Como nós vamos nos aproximar de Deus? Aproximemo-nos de Deus, primeira coisa, com um coração sincero.
É o primeiro ponto. Vamos nos aproximar de Deus. E a primeira coisa, eu preciso me aproximar de Deus com um coração sincero. E essa palavra no original aí, ela tem um significado que é o seguinte: o sincero, o coração sincero, significa aquilo que não apenas carrega um nome, não apenas carrega uma aparência, mas carrega uma essência de algo. Então, como assim? Coração sincero. Eu sou um cristão, você é um cristão, não apenas com o nome de cristãos, não apenas com o comportamento de cristãos, mas na essência cristãos. Consegue entender? Esse é o coração sincero. E isso nos ajuda a enfrentar um problema, algo que é extremamente nocivo nos nossos dias. A igreja já passou na história dela, sempre ela passou por esse problema, mas nos nossos dias hoje, isso aparece de forma também muito latente, que é a vivência do cristianismo apenas como uma cultura, que é a cultura cristã. Como assim? Como a cultura cristã não é algo bom? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do indivíduo viver uma cultura cristã, e isso, por uma certa ótica, é problemático. Quando a gente vive uma cultura, nós nos acostumamos com os elementos, nós nos acostumamos com as ações, mas muitas vezes nós estamos inertes às verdades. Quando a gente vive uma cultura, quando algo é cultura para nós, cultural para nós nos aproveitamos dos ritos, nós até fazemos as coisas, mas nós estamos inertes à verdade que há por trás daquilo. Como assim? Eu me acostumo a vir para a igreja, eu venho à igreja, eu me acostumo aos ritos que a igreja oferece, mas eu fico inerte a algumas verdades que são claras do Evangelho. Vou te dar duas explicações para ficar mais claro. Primeiro, você sabia que o culto de ceia é um dos cultos mais cheios que nós temos? Onde estão as pessoas dos outros 3 cultos? O culto de ceia é o mais cheio, porque é cultural comungar, não tem que ir lá. Comungar, comer o pão, beber o suco, comunguei. Sou da família, sou da galera. Os outros 3 domingos, sei lá, mas daqui, primeiro domingo do mês, ceia, a gente vem. Isso é cultural. E a gente vai tratar esse cristianismo cultural, é um cristianismo de supermercado. É como se você chegasse ali no estacionamento, entrasse com um carrinho de compras, e o que você faz no supermercado? Você pega tudão que tem lá, ou só o que você precisa. E a gente faz um cristianismo de supermercado. A gente entra com um carrinho e fala: eu preciso de bênçãos, preciso de amigos, preciso de relacionamentos, preciso disso. Mas a gente não passa pelo corredor do arrependimento, corredor do ofertar. Alguns corredores, a gente deixa eles lá. A gente vive algumas coisas, mas estamos inertes a outras verdades. É um cristianismo de cultura. E isso é extremamente nocivo. Se você for parar para pensar, é totalmente possível viver o rito evangélico e ter um coração completamente curvado a coisas que são más e ruins. Isso é totalmente possível. E tem exemplo bíblico para isso. Vai lá comigo, João, capítulo 18, verso 28. João 18, 28. O contexto aqui, a gente vai ler um versículo meio solto, mas o contexto de João 18 é que Jesus já está preso e sendo julgado. Caminho da cruz, já. João 18, 28, olha só. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Presta atenção, era Páscoa. Jesus estava morrendo e era Páscoa. Coincidência ou não, óbvio que não é coincidência, a Páscoa era a celebração onde um cordeiro devia ser morto, para que ele, lembrando o que aconteceu no Egito, onde o cordeiro foi morto, o sangue foi passado nos umbrais das portas e a morte não entrou.
estava lá o Cordeiro de Deus sendo julgado em plena Páscoa. Aqueles homens tinham que participar da Páscoa. Então, quando eles chegaram ali, no pretório, eles estavam com Jesus preso, eles vieram de um interrogatório, onde Jesus foi preso porque ele foi traído por um de seus discípulos, que aqueles homens pagaram para esse discípulo trair. Testemunhas falsas foram lançadas contra Jesus. Ou seja, aqueles homens tinham consciência de que eles estavam ali com um homem que era inocente. E que eles estavam fazendo um julgamento, algo que não era justo. Eles tinham essa consciência, esse homem é inocente, mas ele tem que morrer, porque ele está atrapalhando o nosso esquema. É importante que esse homem morra. Então perceba, eles chegam com Jesus, eles estão ali arquitetando, articulando um assassinato. Mas eles chegam no pretório e eles não entram, por quê? Porque eu não posso entrar nesse lugar, nesse pretório, porque se eu entro eu fico cerimonialmente impuro para a Páscoa, e eu quero participar da Páscoa, mas eu estou arquitetando um assassinato, entende? Não tem problema. É assim. A gente se acostuma com um rito, a gente se acostuma a participar, mas da segunda-feira a gente faz outras coisas, que não tem a ver com o que a gente vive aqui no domingo. Então é completamente possível nós nos inclinarmos diante de coisas que não correspondem à verdade do Senhor, mas mesmo assim mantermos ativos os ritos. Então a gente precisa se apresentar diante do Senhor com o coração sincero, com o coração que não é só de rito, mas é de essência. Amém? Outra coisa, a sinceridade, um coração sincero, fala também de inteira e completa transparência. Irmãos, nós podemos viver com máscaras, mas as máscaras, elas enganam os homens. É impossível enganar a Deus com as nossas máscaras. A gente pode usar máscaras, pode colocar, né, você está destruído por dentro, mas você põe uma máscara de alegria e sai. Ok, elas enganam as pessoas, mas elas não enganam o Senhor. Então, quando a gente se apresenta com um coração sincero diante do Senhor, não adianta entrar com as máscaras. Ele conhece o nosso interior. Não adianta tentar enganá-lo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que realmente nós desejamos. Nós temos também outros exemplos disso na Escritura. Moisés participou ali, recebeu a glória de Deus, a face de Moisés brilhava, ele colocou um véu. Todo mundo sabia, ele está com esse véu porque a face dele reflete a glória de Deus. Chegou um tempo que a glória começou a assumir. A face dele já não brilhava mais, mas ele manteve o véu. As pessoas olhavam e falavam, rensga, o rosto dele deve estar brilhando demais. Mas não estava brilhando mais não, e Deus sabia. Ele enganava os homens, mas não a Deus. Tem outro exemplo. Está lá todo mundo reunido, Jesus está lá reunido entre uma mulher, Maria, quebra um perfume caro aos pés de Jesus. Judas olha e fala, para que isso? A gente podia ter vendido esse negócio e dado aos pobres. Quem olha fala, gente, mas que homem, né, que homem do coração bom. Aí você vai em João 12 lá, João 12, Thaís, João 12, 5. O pessoal pode pensar, não, mas que filantropo. Mas na verdade o verso vai dizer, ele não estava preocupado com os pobres, ele era ladrão. Então a fala dele pode apresentar uma coisa, mas ele estava usando uma máscara, na verdade ele era um ladrão. Quantas máscaras a gente não usa? E diante do Senhor a gente precisa chegar com um coração sincero, tirar a máscara, porque Ele conhece o nosso interior. Não adianta se apresentar diante do Senhor com máscaras. Amém? Ainda no verso 22. Ainda em Hebreus 10, 22. Se em primeiro lugar o escritor fala para nos aproximarmos com o coração sincero, agora ele fala para se aproximar com convicção da fé. Amém? Conferiu aí comigo? Aproximemo-nos com o coração sincero e com plena certeza da fé, ou dependendo da versão, com convicção da fé. O interessante é que no próximo capítulo, capítulo 11, é o capítulo da fé. E ele define a fé como sendo a certeza ou a convicção
de fatos que não se veem. Então olha que doideira, porque agora no capítulo 10 está falando assim, tenha certeza da fé. E o que é fé? É uma certeza. Então o que ele disse? Tenha certeza da sua certeza. Tenha convicção da sua convicção. E isso é muito verdade. Nós precisamos nos achegar a Deus com certeza das nossas certezas. Nele. Com convicção das nossas convicções nele. E tem muita coisa que a gente podia falar a respeito de fé que dava outra palavra. Mas dentro desses elementos que a gente podia falar a respeito de fé, eu quero destacar só um, que é algo que a gente precisa pensar a respeito da nossa fé. E termos certeza se estamos cumprindo isso ou não. Você está em Hebreus 10 aí, dá uma olhadinha, corre o olho para Hebreus 11. Próximo capítulo que vai falar da fé. Você vai perceber comigo agora em Hebreus 11, quando ele vai começar a falar lá do que nós chamamos de heróis da fé, dos homens que viveram em fé, ele começa a falar desses homens. Você vai perceber uma coisa que é muito importante para nós, a fé sempre está relacionada a uma atitude que a justifica. Se eu tenho fé, então eu vou agir, isso vai ser traduzido em uma atitude, ok? Não existe uma fé que não seja traduzida em uma ação. Olha só, Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu. Percebe? Pela fé ele agiu. Qual foi a atitude dele? Ele ofereceu. Aquela oferta que ele deu, a atitude de oferecer algo a Deus foi feita mediante a fé que ele tinha. Então a fé, ela se traduz em uma ação. Verso 5. Pela fé Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Pela fé, Enoque agradou. Verso 7, pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca. Verso 8, pela fé, Abraão obedeceu. E obedecendo, no verso 9, pela fé, Abraão peregrinou. E você vai ver isso todo o capítulo 11, toda vez que ele coloca alguém, ele coloca o que aquela pessoa fez, porque tinha fé, ao longo de todo o capítulo. Então nós precisamos nos perguntar, se Abel pela fé ofereceu, Noé pela fé construiu, Abraão pela fé obedeceu e peregrinou, eu preciso continuar o versículo, Joabe pela fé, fez o quê? Você pode pensar nesse texto colocando o teu nome? Já parou para pensar isso? Abel, pela fé, a fé o conduziu a uma altitude, ele ofertou. E eu, pela fé. Agora vem uma outra pergunta. Quais passos você tem consciência de que precisa dar em fé, mas ainda não deu porque não teve fé suficiente? A fé, ela se traduz em dar esse passo. Às vezes Deus já disse, larga esse negócio, faz esse negócio, obedece, faz assim, oferte, trabalhe, estude, construa, casa, aleluia, não casa, aleluia também, amém? Amém ou não? Amém? E aí, tem 5 filhos, aleluia? Não, 5 é demais, Luiz, 5 é muito. Faça. A fé, ela vai ser traduzida em algo, e aí você tem um negócio aí, ou não é só eu, não pode ser. Você tem um negócio aí que você ainda não deu um passo, uma atitude em fé, porque você ainda não teve fé suficiente. A fé é traduzida. Deus já falou contigo, rapaz, já falei, faz. E a gente insiste, a gente tem uma fé que não é suficiente. Ter certezas da nossa fé. Amém? Beleza, próximo, ainda no verso 22. Se nós precisamos ter um coração sincero, uma plena certeza da fé, nós para nos aproximarmos de Deus, também precisamos de um coração purificado da má consciência. E consciência aqui é a capacidade de separar, de diferenciar o que é bom moralmente do que é mal moralmente, do que é errado do que é certo.
Então ele está dizendo que para se aproximar de Deus, eu preciso fazer isso com um coração purificado da má consciência. Como assim, queridos? Quem é cristão e é um cristão maduro na fé, não faz um tipo de pergunta que é a seguinte: isso aqui pode fazer ou é pecado? Aquilo outro pode fazer ou é pecado? Pode ir em tal lugar ou não pode? Um cristão maduro, ele não está atrás de uma lista de pode ou não pode. Isso é coisa de cristãos ainda em crescimento, ainda imaturos, ou de literalmente crianças, para as quais nós temos que falar: isso não pode, isso Papai do Céu não gosta, aquilo outro gosta, e a criança vai montando uma lista. Mas quando amadurece, entende. Como que entende? Porque, horas, quem nós temos dentro de nós, dando as diretrizes da vida? Que voz está dentro de nós, dando as diretrizes da vida? O Espírito Santo. Então, Ele é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, diante de um monte de coisas, nós vamos ouvir uma voz falando: não pode, não faz. Você também já ouviu essa voz, não já? Antes de pisar na bola, ela fala lá, principalmente os maridos contra as esposas, não é? Aí depois o Senhor toma as nossas mulheres e elas falam aquela frase: eu te avisei. Oh, meu Deus, né? O Senhor Jesus, é a confirmação de, cara, antes de pisar na bola, tinha uma voz aqui dentro, aqui falando: não faz, muito parecida com a voz da minha mulher, sabe? A voz do Espírito Santo. Não pisa na bola. Aí fui lá, pisei. Ixi, deu errado, né? Aí minha mulher faz: tá, eu avisei para não fazer. Falei: tá vendo, cara? Não é? Brincadeira, mas não é verdade? A gente tem essas vozes. Ou a gente tem uma voz dentro de nós dizendo: faz. É para fazer. É para fazer. E sou eu que estou falando contigo. E aí muitas vezes também a gente: não vou fazer. Mas tem uma voz que vai nos guiar, dizendo o que é e o que não é, o que é certo e o que não é certo. Você não precisa de um pastor, de alguém, de um líder, ligar para o seu líder e perguntar: pode fazer? Não pode. Você tem o Espírito dentro de você, dizendo a você se pode ou se não pode. Tem dó dos líderes e dos pastores. A gente vai ficar: não pode. Aí dá ruim, a culpa é minha. Ajuda a gente, ora. Entendeu? Ora, deixa Jesus falar com você, né? Me ajuda, tá bom? Amém? Combinado? Amém. Aleluia, vocês são muito bons. Próximo, ainda no verso 22, e tendo o corpo lavado com água limpa. Esse corpo lavado com água limpa, o escritor aí está falando, e obviamente ele está fazendo ao longo de todo esse versículo, na verdade, relação com o que acontecia no templo. Lavar com água limpa aqui tipifica para nós o batismo, tipifica para nós arrependimento. Ou seja, para me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar arrependido. Em arrependimento. Não existe essa de que a gente, porque temos esse sangue sobre nós podemos então fazer, né? Os pecados futuros já estão perdoados em Cristo Jesus, amém? Amém, isso é verdade. Os pecados que você ainda nem cometeu já estão perdoados em Cristo Jesus, aleluia. Então não preciso me arrepender. Vai nessa, se arrependa. Eu preciso me arrepender todos os dias. Para me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar em arrependimento. Então verso 22, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso fazer isso com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado e com o coração lavado. Amém? Verso 23. Verso 23 diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Quando a gente lê o Novo Testamento, em vários textos, inclusive nesse capítulo 10,
Lá na frente nós lemos no verso 25, ele termina dizendo: vocês vão fazer isso quanto mais vocês percebem que o dia se aproxima. Ele está falando do retorno de Jesus. Em vários outros textos, nós temos os escritores incentivando os cristãos a se preocuparem com o retorno de Jesus, como se ele fosse acontecer muito em breve. E é assim que nós temos que viver. Nós não sabemos quando o Senhor retornará, a qualquer momento Ele retornará. Amém? A qualquer hora o Senhor vai voltar. Então, como nós não sabemos, nós temos que estar o tempo todo preparados para esse retorno. Então, isso precisa acontecer no nosso coração. Estamos preparados para que o Senhor volte, mas nós não sabemos quando Ele vai voltar. Então, nós vamos vivendo a nossa vida, vamos passando pela vida, até que o Senhor venha. E o que é que nós vamos enfrentar nessa vida? Nós vamos provar muitas alegrias, amém? Você vai experimentar muitas alegrias na sua vida, muita coisa legal vai acontecer, mas também vai ter muita tristeza, muita dor, muita angústia. Muitas coisas ruins também vão acontecer, certo? E eu quero te dizer uma coisa, em todas elas, sejam essas coisas ruins do lado de fora, são problemas que estão acontecendo do lado de fora, ou sejam esses abismos para o lado de dentro, problemas que estão acontecendo no seu interior, ou seja, as duas coisas, está ruim para fora, está pior ainda por dentro. Você tem que ter em mente uma coisa: se apegue àquilo que ninguém pode roubar de você, a esperança em Jesus. Ninguém te rouba essa esperança. Por mais difícil que esteja, nós temos que nos lembrar, nos momentos de maior tristeza ou nos momentos de maior alegria, nos momentos de maior tristeza, nos lembrarmos: nada pode tirar de mim a esperança que tenho no meu Senhor. E nos momentos de maior alegria, nenhuma alegria pode ser maior do que a esperança que tenho no meu Senhor. Nada pode tirar a esperança de você. O que ele está escrevendo? Se apegue com firmeza à esperança que você tem. Ela é uma realidade conquistada na cruz. Se apegue a essa esperança. Tenha isso dentro de você. A vida vai ter as suas dificuldades, os seus problemas, suas alegrias. A vida é assim. É um sobe e desce maluco. Mas nada pode tirar de você esperança. Nada pode tirar a sua esperança. Talvez a sua história é muito ruim, muito difícil. Talvez você passou anos da sua vida só catando os cacos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nada pode tirar a sua esperança. Não permita. Não se esqueça, há uma esperança que nada pode roubá-la. Conta a história que os cristãos, e essa carta aos Hebreus foi escrita nesse contexto de perseguição do Império Romano. Foi escrita nessa época, o Império Romano já atacava, já pressionava, e aqui no próprio capítulo 10, a partir do verso 31, você vai ver o escritor falar disso. E conta a história que os irmãos que entravam para serem mortos por feras, simplesmente por serem cristãos, eles estavam entrando ali, leões, feras, iam matá-los e tal, e eles, aquelas pessoas, conta assim a história, eles eram um péssimo espetáculo, porque a ideia ali era um espetáculo, era colocar as pessoas ali, soltar os leões, e ver o leão correr atrás da pessoa, a pessoa desesperada para se salvar, braço que voa. Essa era legal na época, era isso que era bom na época. Mas os cristãos eram um péssimo divertimento, porque eles entravam, pais, mães com seus filhos, eles se ajoelhavam, sabendo que as feras estavam vindo. Aí você pode dizer, eles não tinham nenhuma esperança. Não, eles oravam e agradeciam. Nós estamos indo para casa. Tem esperança. Não termina na boca desse leão. Começa agora o reino com o Senhor. Então tenha esperança. Tenha esperança.
Você não perde por ter, você não está sendo enganado, você não está colocando a sua esperança em mim, nessa instituição, em dinheiro, não, você está colocando a esperança naquilo que é imutável, nessa palavra, ela é imutável, então ela não erra, coloque a tua esperança, você tem esperança, amém? Próximo agora, verso 24, o escritor vai dizer: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivar ao amor e às boas obras. O significado aqui da palavra consideremos uns aos outros, consideremos o outro. O significado dessa palavra no original é perceber. É uma das coisas que ela significa. Considere o outro. Ele está dizendo assim, perceba o outro. Agora, é impossível perceber o irmão, perceber o outro, se a única forma com a qual eu me relaciono com o Senhor é atrás de coisas que Ele vai poder fazer por mim e para mim. Se os meus olhos estiverem voltados para mim, para o que o Senhor pode fazer em mim, eu jamais tenho condição de perceber os irmãos. E o que ele está escrevendo é: perceba o irmão. Olhe para o lado, olhe para quem está ao seu lado, perceba ele, identifique o que está acontecendo. Nós precisamos considerar uns aos outros. O grande problema é que nós vivemos num tempo onde ninguém se envolve com nada antes de ter a resposta para uma pergunta muito simples, mas muito importante: o que eu vou ganhar com isso? É ou não é verdade? Geralmente a gente não se envolve muito sem ter a resposta para essa pergunta, não é? Você já está lá, super cansado no seu trabalho, né? Aí o chefe chega e pede para você fazer uma coisa assim, além das suas funções. Fala, não vou ganhar nada com isso. Você já viu isso ou nunca viu? Eu sei que você nunca fez isso, mas você já viu isso também, não é? Na igreja tem uns assim, eu não vou ganhar nada com isso. Não vou ganhar nada, só trabalho. Mas ser cristão, fazer algo, a gente não faz com os olhos no que vamos ganhar com isso, mas com os olhos no que já ganhamos com isso. Nós já ganhamos. Você estava morto, assim como eu, condenado ao inferno, a passar uma eternidade longe do Senhor em morte. Ele te comprou, Ele me comprou. Ele nos perdoou, Ele nos deu vida, possibilidade de passar a eternidade com Ele, mesmo nós não merecendo nada, mesmo ainda sendo inimigos dEle, Ele se ofereceu por nós, Ele já fez. Então eu não faço pelo que eu posso ganhar com isso, eu faço pelo que já ganhei com isso. A perspectiva é outra. Então eu preciso servir os irmãos. E qual que é a ideia do escritor? Tem uma ideia aqui, tem uma finalidade. Consideremos uns aos outros, perceba o outro, para incentivar o amor e as boas obras. Quando eu percebo o outro, eu vou agir na vida dele em amor, e isso vai se espalhar em nosso meio. E todos vão ser cobertos com esse amor e com essas boas obras. Amém? Nós podemos começar a entender essas verdades e dizer, Senhor, eu preciso começar então a perceber o outro, a olhar e a perceber o meu irmão. Penúltimo, verso 25, vai comigo lá, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Não deixem de congregar. E congregar dá trabalho. É difícil. Por que é difícil? Porque nós somos muito diferentes. Nós temos opiniões diferentes, formas de enxergar as coisas diferentes, criações diferentes, ou todo mundo é igualzinho aqui. Isso não existe, nem vai existir em lugar nenhum, todo mundo é igualzinho, que todo mundo pensa igualzinho, redondinho, certinho. Isso não existe nem aqui, e nem em igreja nenhuma, e não vai existir. Porque nós somos diferentes, realidades diferentes, percepções diferentes, histórias diferentes. Então, congregar vai dar
trabalho. Vai ser difícil. Mas, como eu disse lá no início, nós não podemos alimentar nos nossos corações um evangelho de supermercado. Nós não podemos alimentar nos nossos corações uma igreja feita para nós, porque então isso não vai ser uma igreja. O que nós fazemos aqui não é para nós. O culto não é para você. O culto não é para mim. Não gostei do louvor hoje. Uai, não era para você mesmo? Não tem que gostar. Não gostei da palavra. Nós estamos aqui para Cristo. Em nome de Cristo. A grande questão é que às vezes nós percebemos buracos, sabe? Falhas na roda. A gente percebe uns buracos. Irmão, Deus dá a vassoura para quem Ele mostrou a sujeira. Talvez o buraco é do seu tamanhozinho, enfia nele, irmão. Entra e resolve o problema do negócio. Mas é muito mais fácil. Muito mais fácil. Ó, tem um buraco ali. Não está funcionando. E está feio. Que coisa horrorosa. Tem um buraco lá. Vai lá resolver o buraco lá. Deus dá a vassoura para quem Ele mostra a sujeira. Isso é ser igreja. É complicado mesmo. Mas Ele está dizendo, não deixemos de nos congregar. Lembra da musiquinha? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente unidos. Qual família não tem BO? É ou não é verdade? Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Não pode ser só música, tem que ser verdade. Congregar dá trabalho, mas nós estamos construindo algo, que mesmo que talvez não seja perfeito para você ou perfeito para mim, mesmo que talvez você queria coisas diferentes, e que coisas diferentes estivessem acontecendo, ou de forma melhor, doe-se. Faça. Não, vou sair daqui, vou para outro lugar. Vai. E chegar lá vai ter os mesmos problemas. Porque a questão não é outro lugar, é o nosso interior. É se a gente não entender como a coisa funciona. Eu preciso entender que nunca eu vou concordar com tudo. Mas eu preciso fazer parte desse negócio. Entrar nesse negócio. Servir esses irmãos. E caminhar até o fim. Até que Ele venha. Isso é ser igreja. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas nós vamos vencer, amém? Temos vencido, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, para eu falar uma última coisa. O verso 25 termina com o escritor dizendo, mas nos encorajemos uns aos outros, ainda quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que o dia se aproxima. Então, como é que eu não gosto muito disso, mas você pode tentar olhar para o irmão que está do seu lado aí agora, para alguém que está aí perto de você, aí agora. Olha nos olhos desse irmão e diga assim para ele, querido, coragem. Tenha coragem. Você pode agora começar a adorar, erguer suas mãos e dizer, Jesus, eu preciso. Eu preciso, Senhor, me aproximar do Senhor e em sinceridade. Jesus, aqui estão as minhas máscaras. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor hoje? Aqui estão as minhas máscaras. Senhor, eu preciso me aproximar do Senhor com maior certeza da minha fé. Eu tenho, Senhor Jesus, mancado em fé.
Senhor, eu preciso me aproximar do Senhor, que o Teu Espírito revele a mim, que o Teu Espírito fale comigo, eu quero me arrepender, Senhor. Você consegue dizer isso? Se aproximar de Jesus, erguer tua mão e dizer: Senhor, renova a minha esperança, renova em mim a esperança. Senhor, me ajude a perceber os outros, me ajude, Senhor, a entrar e a participar dessa igreja, da igreja, porque isso é um propósito Teu, até que o Senhor venha. Como corpo, como família, nós estaremos aqui anunciando as Tuas verdades. Esse povo que está aqui, nós somos irmãos. Então renova em nós a fé, a esperança, o amor, a coragem. Renova em nós, renova em nós. O Espírito de Deus está neste lugar.